Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse devocional, todas as manhãs nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui, nosso tesouro, o alimento para a nossa alma. Todas as manhãs Deus tem algo especial para os nossos corações. Desde já eu quero ler aqui com vocês 2 Reis 23 sobre a história de Josias. Josias foi um dos grandes reis de Israel, um jovem rei que não conseguia fazer nada errado. Pelo contrário, ele buscou viver em integridade diante de Deus, guardou o seu coração, foi um grande rei, um líder segundo o coração de Deus. Josias tornou-se o rei de Judá aos 8 anos de idade, após o assassinato do seu malvado pai, relatado lá em 2 Reis 21, 23 a 26. Ao contrário do seu pai, a Bíblia diz que Josias fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, o que diz 2 Reis 22, versículo 2. O círculo íntimo, as pessoas mais íntimas, mais próximas de Josias deve ter incluído homens e mulheres justos, piedosos, consagrados, dedicados ao Senhor. Também a sua mãe aqui, Gedita, educou Josias nos caminhos do Senhor. E olha o papel das mães na educação dos seus filhos, assim como aprendemos com Gedita, mãe do rei Josias, que formou esse grande homem de Deus, relatado em 2 Reis 23. Josias também respeitou o papel dos líderes espirituais. Josias manteve o espírito educável, desejando ouvir a palavra de Deus o tempo todo e ouvindo as repreensões bíblicas e respondendo com arrependimento, contrição de espírito, quebrantamento diante do Senhor. Ele foi consciente do quanto andava longe da lei de Deus, seus pais, e buscou o Senhor o tempo todo e em todo lugar. O reinado de Josias proporcionou a restauração do templo, e a sua influência piedosa ajudou a reduzir os efeitos de décadas de liderança perversa, corrompida, permissiva. Josias foi servo de Deus. Por quê? Porque buscava a Deus apaixonadamente, buscava as coisas de Deus ao invés de lutar contra Deus e buscar prestígio pessoal, ou então agradar as pessoas ao invés de agradar o coração de Deus. Deus recompensou Josias de forma especial, permitindo que o reinado de Josias fosse um reinado de paz, que ele vivesse em paz todo o tempo. Ele morreu apenas no final da sua vida em batalha, mas nunca viu a sua nação ser devastada, subjugada, condenada ou qualquer coisa desse tipo. As escrituras dedicam 2 capítulos da Bíblia à vida e à influência desse grande rei de Israel, em comparação a muitos outros líderes perversos que às vezes a Bíblia só menciona um pequeno trecho da Bíblia, uma pequena sentença. Em contraste, Josias foi diferente, foi diferenciado, foi íntegro diante de Deus e diante dos homens, em contraste com a vida dos perversos, que foram reis, tanto antes quanto depois, que eram como palha que o vento leva embora, que o vento espalha. Eu vou ler o trecho da Bíblia que fala, um pequeno trecho de 2 Reis 23, que diz: Então deu ordem ao rei, a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e juntaram-se a ele, ou seja, a Josias o rei. E o rei também subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles as palavras do livro da aliança, o livro da lei e dos profetas até então, os livros que tinham sido escritos diante do Senhor, porções aqui, é claro, do Antigo Testamento, que foram encontrados na casa do Senhor e que até então tinham sido dispersos na vida de outros reis perversos, contrários ao Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna, fez uma aliança com o Senhor para seguir o Senhor e fazer com que todo o povo de Israel também o seguisse, guardassem os seus mandamentos, os seus testemunhos, cumprindo as palavras desta aliança do Senhor com o seu povo, do rei com o seu povo, que estavam escritas naquele livro, no livro da lei. E todo o povo aceitou e anuiu, ou seja, disse sim
a esta aliança diante do Senhor. Então o rei também ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para um falso deus cananeu chamado Baal, para o poste ídolo e para todo exército dos céus, que eram deuses falsos adorados dos exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, que era uma região ali próximo a Jerusalém, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, esse falso deus, ao deus do sol, ao deus da lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus, que eram deuses adorados, né, representando planetas e estrelas do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou e queimou e reduziu ao pó, que lançou também sepulturas do povo. Também derribou as casas de prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para postes ídolos, que eram falsos deuses que haviam naquela época. Então vemos aqui um rei sério, um rei que se aliançou com o Senhor, pediu perdão pelos pecados dos seus pais, e através da influência da sua mãe, do sacerdote Ilquias e do seu círculo mais íntimo. Olha a importância de nós termos pessoas preciosas, pessoas que com sabedoria divina, pessoas que realmente temem ao Senhor ao nosso redor. Nós vemos aqui que Josias reforma externamente, mas começa essa reforma com uma renovação interna a partir do seu coração. É interessante, nós vemos isso em 2 Reis 22, de 10 até 2 Reis 23, 25, que quando um rei realmente se entregava completamente ao Senhor, Deus promovia avivamento, Deus restaurava a sua nação, Deus promovia grande bênção e prosperidade à nação que se rendia, se arrependia e se aliançava com o Senhor. É interessante que no decurso dos seus 31 anos de liderança, fiel ao Senhor, o rei Josias seguia o Senhor de todo o coração, um coração sincero, um coração devoto, para liderar o povo a partir da sua aliança com Deus. A sua paixão espiritual começou a influenciar, emanar, a influenciar toda a terra de Judá, toda a nação de Judá, o povo de Judá, Benjamim, os levitas, que era o reino do sul, dentro ali de Israel, né? No final, gerou também uma reforma pública a partir da sua aliança com Deus, como eu falei. Mesmo hoje, Josias permanece um exemplo claro de um princípio fundamental. Reformas externas começam com uma renovação interna. Fala comigo, reformas externas começam com uma renovação interna. É o que Deus quer gerar no seu, no meu, no nosso coração. O líder deve experimentar mudança pessoal antes de poder implementar uma mudança pública, uma mudança coletiva. Líderes causam, impactam da mesma maneira que uma bomba atômica. Quando o líder se entrega completamente ao Senhor, essa bomba da glória de Deus se espalha por toda a terra. Implode antes de explodir. Como o jovem rei implodiu de dentro para fora, antes de explodir de fora para dentro, depois de 10 anos no trono, ainda quando era adolescente, Josias enviou vários homens ao sumo sacerdote para dar nova energia ao processo de restauração do templo. Nós lemos aqui esse lindo trecho para vocês. Enquanto se juntava o entulho, né, o sumo sacerdote encontrou ali no meio do entulho, no templo do Senhor, a lei de Deus, o livro da lei de Deus, a lei mosaica. Com certeza, 2 Reis relata isso, 22, versículo 8. O escrivão aqui, Safã, leu essa lei e então relatou o conteúdo ao jovem rei. E como é que Josias reagiu diante da leitura da palavra de Deus, da lei de Deus, da lei mosaica, da Torá, em hebraico aqui, diante do povo judeu? Ele implodiu, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E rasgar as vestes aqui, é o que diz 2 Reis 22, 11, é um símbolo de quebrantamento,
de reconhecimento de erros e falhas, de arrependimento, de contrição de espírito diante de Deus. Seu coração, que era doce, tenro, obediente, humilde, o levaram a empreender um programa nacional de reforma na terra de Israel, na terra de Judá. O ciclo funcionava da seguinte maneira para o rei Josias, que nós vamos relatar aqui para vocês. Primeiro, teve uma reforma pessoal da sua própria vida. Depois ocorre uma reforma pessoal a partir do seu interior. Depois começa a implementar uma mudança pública. E depois, ao final, acontece uma reforma pública em meio ao seu reinado. Deus abençoando esse grande rei que promoveu paz, bênção e prosperidade a toda a terra de Judá, ao reino do sul de Israel. É o que nós vemos na luz da palavra de Deus. Que possamos ter corações leais, corações íntegros, corações fiéis, assim como foi o grande rei Josias. Que eu e você possamos ser uma bênção, não apenas para a nossa família, na nossa vida pessoal, mas também para a nossa cidade, para a nossa região, na vida de outras pessoas. Que possamos exercer uma influência positiva, iniciando, é claro, sempre com uma reforma interna, para que aí possamos ser um instrumento de reforma externa nas mãos do Senhor. Que possamos aprender com Josias. Leia todo esse trecho da vida de Josias, a partir de 2 Reis aí na sua casa, do capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 30. Nós vemos a linda história desse rei de Judá, um grande rei, um dos grandes reis de Israel, que fez a diferença na sua geração. Que Deus te capacite a ser uma bênção na sua geração, a ser cheio do fogo de Deus, da glória de Deus, da unção do Senhor. Que você viva de fé em fé, de glória em glória, exalando o bom perfume de Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo, sempre lembrando que liderar é influenciar. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, exerça uma influência de fé, de confiança, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Que você seja uma bênção no reino de Deus, que você faça a diferença na sua casa, na sua família, na sua cidade e nessa geração. Esse é o desejo do nosso coração, à luz da palavra de Deus. Seja como Josias, seja uma bênção nas mãos de Deus poderosamente. É o que nós desejamos de todo o coração, tá bom? Deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração através do exemplo de Josias, esse lindo trecho da palavra de Deus. Escreva aí, comente conosco, deixe no comentário o que Deus falou ao seu coração. Aqui também aperta no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, envie esses vídeos para o máximo de pessoas que você puder, abençoe vidas através da sua vida e seja uma bênção em nome de Jesus. Aqui também no link de descrição tem todas as informações. Caso você sinta no seu coração o desejo de participar conosco, de semear nessa obra linda, de exercer generosidade e ofertar na casa do Senhor, nessa casa pastoral. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a sua conexão, você estando aqui conosco. Venha nos visitar também, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da aviação Umuarama, em frente ao Nitron, a Anhanguera, aqui do lado do Escritório Perfeito. Estamos aqui de braços abertos para te receber. Toda quarta-feira, às 20 horas, toda sexta-feira, às 15 horas à tarde com Deus. À noite nós temos o culto da juventude, sexta-feira às 20 horas. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Às 9 horas é a nossa escola bíblica dominical e às 19 horas é o nosso culto principal, o culto da família. Venha cultuar a Deus conosco, venha aprender mais sobre as coisas de Deus e sobre as coisas da palavra de Deus que são capazes de reformar o teu interior e te fazer um instrumento de reforma coletiva, de bênção coletiva na vida de outras pessoas. Eu sou o pastor Giovanni, que Deus te abençoe, um grande abraço, um dia abençoado, uma semana de glória, de graça, de poder e de bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, que o sangue precioso de Jesus te purifique de todo pecado, te lavando, te fazendo mais alvo do que a neve, libertando você, curando, restaurando você e a tua casa. Que a glória e a bênção do Senhor venha sobre você, te dando vitória, conquista, sucesso, paz, prosperidade, glória de Deus e graça de Deus sobre a tua vida.
Que Deus te ajude, que Deus atenda o pedido das suas orações, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre você e te dê vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.